Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o episódio 39 do nosso evento podcast, Conversa Paralela Comigo. E nosso tema de hoje, constelação familiar. Criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, define-se por uma técnica terapêutica breve que propõe a reconciliação com a nossa própria história de vida. O nome constelação familiar foi uma tradução incorreta do termo original Familienaufstellung, cunhado por Hellinger. A essência do termo em alemão significa colocação familiar, posicionamento, representação familiar. Daí nos perguntamos, qual está sendo o meu posicionamento dentro do meu sistema? Esclarece Leandro Almir, que está aqui conosco hoje à noite. São 3 as leis sistêmicas que regem a constelação familiar, criadas por Hellinger. As ordens do amor, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, que atuam como forças das relações universais e humanas, nada tendo a ver com dogma ou religião. Em Belo Horizonte, a constelação começou a ser utilizada de forma voluntária no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, CEJUSC, em 2018, somente para processos já ajuizados. Ela pode ocorrer durante a mediação judicial, com o objetivo de potencializar decisões em benefício de todos. Sobre estes e outros tópicos desse tema tão instigante, é que vamos tratar hoje. E vamos juntos com Leandro Almir, que começou sua trajetória acadêmica no direito, passando pelo jornalismo e vários cursos de autoconhecimento. Se deparou com a constelação familiar, foi paixão à primeira vista. Ela lhe permitiu olhar para si, dentro do seu sistema, e de se recolocar corretamente nos seus vários papéis. E o fez ainda viver em propósito, quando faz as pazes com o direito, olhando prioritariamente para o indivíduo e preterindo a justiça belicosa a favor dos métodos autocompositivos nos quais se insere a constelação familiar. Boa noite, Leandro, como vai você? Boa noite, professora Ana Rosa. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Ah, que coisa boa. Leandro, aqui, essa ideia de propósito, ela é cara para mim. Essa percepção de se encontrar, né? Naquilo que pode ser um caminho, um trajeto, um épanouissement, né? Como dizem os franceses, o desabrochar de cada um, né? Do ser humano. Como que é isso para você? A o gente que te traz aqui? Sim, né? Acho que todo mundo está em busca, né, Ana Rosa, desse propósito, né, de viver em propósito. E isso ultimamente ficou bastante em voga, né? Tanto curso de autoconhecimento, tantas imersões, e a gente vê que será que eu estou, né, de fato vivendo em propósito? E aí é aquela sensação, né, de um incômodo, de nunca estar satisfeito, e às vezes a gente vê, né, pessoas com propósitos aí tão lindos, né, dedicados à sociedade, à humanidade, e aí você se pergunta, né? Mas aí eu resumo isso de uma forma simples, que é isso que a constelação me mostrou, né? Estar em propósito é você estar no seu lugar, né? E é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? Você se encontrar neste lugar em propósito, porque aí você tem que estar em ordem, né? Você tem que estar em paz com o seu coração. E às vezes a gente está buscando algo tão longe e isso está ali, né? Dentro de você. Então, a constelação familiar, ela vem me mostrar isso, né? Ao longo, né, das várias sessões que a gente participa enquanto formação no curso, mas bem antes. E aí você se pergunta, né? Olha, que interessante, né? Eu não estou vivendo no meu papel. Então, automaticamente, eu não estou vivendo em propósito. Porque eu saio desse lugar, né?
que era para ser, né, um e acaba sendo outro, né? Eu saio do meu lugar ali de origem, vou para outro lugar, assumindo outro papel, onde eu deixo meu propósito de lado, né? Lugar é uma palavra bacana, né? Território, domínio, não Isso. sei, são várias possibilidades, né? Dentro da constelação familiar, o que quer dizer lugar? O lugar dentro da constelação familiar é o pertencimento, né? Todos nós desejamos pertencer, né? E a lei mais importante, né, dessas 3 leis do amor é essa, do pertencimento. E às vezes a gente não está nesse lugar, a gente não está pertencendo, a gente está, né, vivendo em outro lugar e assumindo outros papéis. Então é simples, né? Basta a constelação, ela é um movimento sistêmico, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente vai se ver, né, dentro dos nossos sistemas, dentro dos vários lugares que a gente ocupa, né? Eu aqui posso ser filho, né? Posso ser pai, né? Na minha casa eu posso ser marido. Então, ver o outro, né? E os vários posicionamentos do outro, isso nos faz nos indagar mesmo, né? Eu estou no meu lugar, eu estou pertencendo, eu estou excluindo alguém, né? Então, por exemplo, quando eu tomo, né, um lugar do meu pai, por exemplo, eu quero ajudar, mas eu me coloco num lugar maior, não mais de filho, eu me coloco em outro lugar querendo resolver tudo para ele. Eu saio do meu lugar, a gente fala meu lugar de força, né? A ajuda, ela vem de um lugar de força. Então, voltando lá, né, como que eu posso viver em propósito se eu estou fora do meu lugar? Então, às vezes, no âmbito, a gente faz as coisas por amor, né, Ana Rosa? Então, eu saio desse lugar sempre por amor, querendo fazer mais. Mas esse não é o meu papel, esse não é o meu lugar. E aí eu causo desordens, né? Eu causo desordens, às vezes, na minha família, com meu irmão, com a minha irmã, né, com a minha própria mãe. E isso vai reverberando, né, na sociedade, em mim, causando doenças. Eu começo a ter, né, a não ficar, né, em harmonia, em paz no meu coração. Então, o lugar, ele pressupõe pertencimento, porque todos nós queremos pertencer, mas a gente escorrega de lugar muito fácil, né? A gente sai desse papel. Você, enquanto professora, né, você tem um papel, mas se você quer ajudar demais o seu aluno, se você pega na mão dele, se você quer... Será que você está no lugar de professora ou você está assumindo um lugar de mãe, de talvez algo que você não teve que você quer passar? Então, a constelação, ela nos faz isso, né? Nos faz indagar, olhar com mais calma, né, para esses movimentos que às vezes a gente está ali no dia a dia e a gente não percebe, né, porque tudo é feito, como eu disse antes, por amor, né? As ajudas, né, as ordens da ajuda que o Bert Hellinger chama, né, elas são movimentos de amor. A gente faz isso por amor, né? E a gente sai também por amor, né, desse lugar. Então, o lugar, ele pressupõe o pertencimento. Não sei se ficou claro. Na Rosa. Deixa eu ver se foi o meu que caiu aqui. Perdi a conexão com a Ana Rosa. Não sei se é a minha. Alô? Boa noite. A conexão da professora Ana Rosa acabou de cair. Estou entrando em contato aqui com ela para ver o que aconteceu e já dou um retorno para vocês, viu? Desculpem. Ok, obrigado. Que?
Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto ela está tentando voltar, tá? Leandro, Sim, a professora Ana Rosa pediu para você, ela está com uma dificuldade lá de reconectar, que enquanto isso você pode ir falando mais sobre a constelação ok, familiar, tá bom? tá Fica à joia, tudo vontade aí que bem, ela está retornando em seguida. tá ok. Pegando esse gancho aí, né, da Lacan, né, o pertencimento é justamente isso, né, a gente quer pertencer. Então, às vezes, a gente causa algumas desordens, né? Ela está ali, ela quer voltar. É esse sentimento. A gente quer pertencer, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer a uma igreja, a um clube, a nossa família. E quando a gente acaba não se sentindo, né, em pertencimento, isso vai causando algumas desordens, né, no nosso sistema, né, no nosso sistema familiar. Que a constelação familiar ela vai estudar justamente isso, o nosso sistema familiar, nosso papel dentro do nosso sistema familiar, porque a família é o primeiro sistema. E aí a gente tem vários outros sistemas, né? A gente tem o sistema com o cônjuge, a gente tem outro sistema com os nossos filhos, outro sistema com os nossos irmãos, na nossa empresa. Então a constelação familiar ela também é utilizada até em empresas, né? A constelação organizacional. Então a outra lei da constelação familiar é a lei do do equilíbrio nas relações. Né? Essa lei ela pressupõe que todas as nossas relações elas devem agir dentro de um equilíbrio, né? Um equilíbrio nas relações. Então, entre o tomar e o dar. Então, ou seja, entre né, o esposo e o marido, entre os irmãos, né, isso tem que estar equilibrado. Não posso dar mais né, do que eu acabo tendo em troca. Né? Eu estou aqui falando, eu não sei como é que está interagindo aqui, né? Mas enfim, vou continuar aqui. Então, o que um dá, ele tem que estar mais ou menos proporcional ao que o outro recebe. Né? Então, um casal, por exemplo, né, tem que haver um acordo ali entre os dois, né? Geralmente um acordo, estamos escutando bem, ok, então ótimo, obrigado. Então, o equilíbrio nas relações pressupõe justamente isso, né? O equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, eu não posso dar mais né, e receber de menos, porque isso vai causar um movimento que vai acabar estragando a relação. É fácil de a gente compreender isso, por exemplo, entre um amigo. Né? É um aniversário, você dá um tipo de presente, depois em outro você recebe um presente muito mais significativo, mais caro, você se sente em dívida, né? Então, no outro você vai acabar querendo retribuir aquilo. Então, quando esse equilíbrio está muito em disparidade, né, principalmente entre casais, isso pressupõe que né, lá na frente isso vai dar errado, né? Esse casamento ele não vai seguir adiante porque um né, vai acabar exigindo mais do outro. E quando que essa lei né, desse equilíbrio ela não é desta forma? Né? É entre pais e filhos. Né? A gente tem que sempre os pais eles vão dar mais, né? O que eles dão, que é a vida, isso é impagável. Então a gente nunca vai retribuir para os nossos pais aquilo que eles nos deram. Então eles nos deram a vida e isso não tem como. Então como que a gente vai fazer vai retribuir, né? Isso que foi dado com os nossos filhos. Então a gente passa para os nossos filhos aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Então isso é o equilíbrio, né? Vertical, né? A gente entre iguais, né? O que eu falei anteriormente é o equilíbrio horizontal. Já o equilíbrio vertical entre pais e filhos, né? Eu nunca vou conseguir, por mais que eu faça, por mais que eu me esmere, eu nunca vou conseguir retribuir para o meu pai, né? E para minha mãe o que eles nos deram, que foi a vida. Então eu passo isso adiante, né? Para os meus filhos. Aí sim, com os meus filhos eu vou conseguir
retribuir tudo aquilo que eu acabei recebendo dos meus pais. E assim por diante. Então, o fluxo do amor, ele passa ali, perpassa, né, por essas relações. Já a outra lei, que é então a gente tem a primeira, a lei do pertencimento, né, a do equilíbrio nas relações, e a lei da hierarquia, né, vem nos mostrar o que a lei da hierarquia, né, que quem vem primeiro tem precedência, né, ou seja, aqueles que vieram antes de nós têm precedência. Quem vem depois tem o quê? Tem prioridade. Então, quem veio, a força, né, que a gente toma para a vida, ela vem de quem veio antes, ela nos é dada de quem veio antes. E aí a gente acaba passando, né, a ver quem veio depois como prioridade. Isso, na verdade, quer dizer o quê? Né? Que um filho, né, se ele sai do seu lugar, né, inclusive a gente já falou disso um pouquinho antes, né, ele sai do seu lugar na ordem de ajuda, ele vai ajudar os pais. É muito importante a gente não sair do nosso lugar, né, e fazer essa ajuda no lugar de filho. Porque se eu extrapolo, né, se eu faço uma transgressão a esta lei da hierarquia e passo para o lugar de pai do meu pai, ok, excelente pergunta, né? Quem não tem filhos, vou fazer uma pausa aqui na lei da hierarquia, né? E é super bacana, eu também não tenho filhos, né? Então, quem não tem filhos, a gente passa isso adiante, né? Como um serviço, né, para a humanidade, por meio de uma obra, do nosso trabalho, né, dos nossos dons e talentos, a gente faz isso com mais afinco, a gente deixa um legado, né? Então, não é porque eu não tenho filho que isso ficou estagnado ali, não. Eu coloco esse amor, eu coloco essa força, isso que eu recebi dos meus pais, eu coloco isso para frente com o meu trabalho, com uma obra, com minha profissão, né, com os meus talentos, com o meu legado, né? Excelente pergunta. Ainda que isso Então, possa acontecer das duas formas, né, Leandro? sim, exatamente. Seja no trabalho, seja na família, né? Isso. E o que não quer dizer que eu não possa colocar isso por meio de uma criança, né, de um afilhado, né, mas realmente a pergunta é bem pertinente, né, porque né, eu não tenho filho, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar em dívida, né? Não. A gente vai com mais afinco, a gente coloca isso adiante, né, com os nossos projetos e eu passo esse amor para frente como obra, né, enfim, é o que você acabou de falar, né? A gente consegue fazer de várias formas, mas é isso. E aí, finalizando só que você estava falando da hierarquia, né, então quando eu saio desse lugar, né, e faço essa ajuda, né, ela tem que ser dentro do meu lugar de filho, porque senão eu estou tomando o lugar do meu avô, né? E aí, o que acontece, principalmente se eu tenho filho, né? Esse meu filho vai me ver fraco, porque ele está me vendo saindo do meu lugar para ajudar o meu pai e ele vai ver que está em desordem, né? Então, eu estava falando, não sei se você já estava aqui da questão de quem veio antes, né? Vai ter sempre o quê? Precedência, né? Quem veio depois vai ter prioridade. E o sistema, a força, a gente vai pegar lá atrás. Eu não vou ser forte, me desabafando e pegando força com meu filho. Não. É lá atrás, nos nossos pais, na nossa, né, geração pretérita, que veio lá de trás, ali que eu pego a minha força, e eu passo isso adiante, né, para os meus filhos, para a geração que vai seguir. Então, precedência e prioridade. Aí eu tomei a palavra aqui e falei das Eu três leis agora. adorei isso, eu te agradeço muito. Tive uma... E como é que foi não pertencer? Aqui? Isso, porque você caiu. Eu estava dando o Nem, exemplo do pertencimento. nem um pouco né? bom, nem um Então, pouco bom, porque eu estava exatamente pensando aqui, me envolvendo com as questões e com vontade de fazer a pergunta que eu estava querendo fazer, exatamente sobre essas leis, e você foi justamente nelas. Então, quando eu cheguei, quando eu voltei, eu fiquei quietinha te ouvindo. Ah, tá. Mas a sensação é justamente essa, você vai traduzir bem esse sentimento, porque todos nós queremos pertencer. Então, é essa eu acho que é a aflição, condição básica, sabe? não é, Leandro? É a condição básica, Do exatamente. ser humano, você não acha? Sim, a maioria dos nossos conflitos, elas vão dar isso. Quando eu não dou um pertencimento, né? Eu não dou um lugar para o outro. E aí, o que acontece, né? Se eu não tenho pertencimento, eu tenho uma exclusão. Então, a constelação familiar, ela trabalha muito com a exclusão. Movimentos de aborto, né? Vira um segredo na família, aquilo vai seguindo adiante, ninguém fala naquilo, é um tabu. Tem um excluído.
E aí, se tem um excluído, uma outra geração vai fazer o quê? Ela vai querer trazer essa inclusão, porque está no sistema, é transgeracional. Né? Um tio alcoólatra que eu tenho, um tio homossexual, um drogado, quem são os excluídos? Né? É nesses excluídos que a gente acha a força para a solução, para a cura, porque eu preciso dar um lugar deles no nosso coração. No nível menor, quantos pais hoje, né, não estão excluídos? Né? A gente tem um movimento aí de alienação parental, que é um pai ou uma mãe falar mal do outro, né, do cônjuge, do ex-cônjuge, né? E aí eu mato esse pai dentro do coração do meu filho, isso é uma exclusão. E aí o que acontece? Né? Ele, para honrar você, ele é parcial, ele mata o pai dele, dentro dele, porque ele está com uma lealdade com você. Né? Então, a exclusão, né, que é pertencimento, trabalha junto com a exclusão, e a solução vai ser o quê? Fazer esse movimento de inclusão, sistematicamente é essa sensação que você trouxe. Eu não estou pertencendo, eu quero estar ali. E a gente vai passando. Né? Então, aquele lá atrás que ficou excluído, transgeracionalmente, né, nas gerações, esse movimento pelo campo ele vai passando. Então, a outra geração trata jeito de fazer o quê? De fazer essa inclusão, de trazer esse excluído de volta, aquele que não foi visto. Né? E aí, né, a gente vê que decorrem vários sintomas. Né? Hoje, nas crianças, por exemplo, hiperatividade, como é que chama? TDAH, né? A criança está ali, ela está dentro de sala de aula, o que está faltando? E quando você vai ver, a constelação às vezes mostra muito isso, né? Teve um aborto, né? A mãe teve um aborto antes, o pai tá preso, por exemplo, né? E essa criança está olhando para quem? Dentro do coração, ela quer trazer esse excluído, né, para dentro da família, para ele ser visto. Né? Então, tem várias dinâmicas na constelação, a gente ficaria aqui falando horas, né, mas é muito interessante. A principal desculpa, eu estava lendo aqui o negócio. Então, a inclusão, né, que a gente trabalha na solução, a solução é o quê? Né? O movimento de força está na exclusão, porque eu vou ter que incluir, eu vou ter que dar um lugar desse excluído no meu coração, né, no coração de quem a gente está trabalhando ali, que é o sistema familiar. Trazer essa pessoa, né, mostrar ali, né, que a gente honra, né, que a gente traz ele para essa família e ele tem um lugar ali. Isso pacifica, tá, o sistema, isso traz um movimento de paz, né, de harmonia, né, e os sintomas, né, que a gente acaba demonstrando anteriormente, eles vão se desaparecendo, porque pacifica, né, a constelação é trazer paz, né, para o coração, paz nos nossos relacionamentos, porque ela é uma ciência dos relacionamentos, né, o que Bert trouxe é justamente isso, né, a ciência dos relacionamentos, porque tudo que transgride, né, essas 3 leis do amor, vai causar emaranhamentos, né? Emaranhamentos é o quê? Né? É uma situação conflituosa dentro do meu sistema familiar. Então vamos lembrar aqui, Leandro, as 3. Hierarquia, a principal que é pertencimento, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio nas relações. E equilíbrio nas relações. E como, isso. E aí você está dizendo, né? Vou só voltar um pouquinho para a gente depois Sim. ir para essa próxima pergunta aqui. Fiquem à vontade, viu, gente, para participar, esse assunto é bem instigante mesmo. Quando você fala, por exemplo, da criança que tem esse comportamento, e na leitura da constelação familiar, isso pode ser um desajuste ali dos lugares, dos papéis não reconhecidos. Então, existe isso. Eu queria te perguntar sobre como isso acontece. Por qual viés que isso acontece? Isso não vai acontecer pela fala, né? Não existe um reconhecimento, uma expressividade da palavra que isso está acontecendo, mas dos sentimentos, do comportamento. Como isso é captado pela proposta da constelação familiar? Isso é uma questão que eu quero te fazer. A segunda tem a ver o seguinte, só para não esquecer, tá? A gente está falando da questão do pertencimento, mas eu acho que é importante também da exclusão, pertencimento e exclusão. E eu gostaria de voltar também à questão que tem a ver com essa pergunta próxima agora aqui, da hierarquia, sabe? Aquela situação que os lugares não estão definidos, e quando eles não estão definidos e misturados, né, causam uma certa desordem. Então, muitas vezes, você falou, o filho quer ajudar o pai, então ele se coloca no lugar do pai,
e esse lugar do filho fica vazio e ele se sente completamente desconfortável ali, né? Mas pode ter também um lugar da mãe que quer ajudar e entra num lugar que ela não pertence, que não pertence a ela, né? E aí essa ajuda fica comprometida. Então, seria a ideia de como que a constelação percebe essas energias, né, essas relações, e também nessa ordem da hierarquia, como você falou, é simples estar no seu lugar, mas ao mesmo tempo é tão complexo. Né? Exatamente, exatamente. Então, vou te responder a primeira, né? A constelação familiar, ela pode acontecer, né, em grupo, presencialmente ali com mais pessoas, né? E foi assim que o Bert Hellinger começou as constelações com representantes. Isso quer dizer o quê, né? Eu levo ali, a pessoa ela leva uma questão para ser constelada e se escolhe, né, representantes, né, pessoas para representar os entes familiares ali, o pai, a mãe, o marido, o filho, né? Então, tem um cientista que chama Rupert Sheldrake, né, que ele que criou a expressão do campo morfogenético, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, né? Isso quer dizer o quê? É uma ciência, e aí tem depois a experiência dos 1000 macacos, quem quiser procurar no Google, né? Isso quer dizer o quê? Que você coloca, né, as pessoas ali por campo, é como se fosse cada um tivesse um livro arcaico de informações. Aquilo está no nosso campo, né? No nosso campo morfogenético, no campo da nossa família. Por transgeracionalidade, ou seja, por gerações, isso vai passando. Esse campo, né, ele é o que é estudado ali na constelação familiar. Então, quando eu estou em uma constelação com representantes, e eu escolho, você vai representar, pode ser oculto, tá? Eu não preciso necessariamente falar para esta pessoa quem ela está representando. Eu ajusto isso entre o facilitador e o cliente. Escolho pessoas para representar. E aí há um movimento. Um se aproxima do outro. Um pode começar a chorar, um pode ter um sentimento de repulsa, até sintomas físicos também. Às vezes uma pessoa ela não tinha uma perna, o representante pode começar a sentir uma dor na perna, sabe? Então é muito comum trazer esses sintomas na constelação. Se eu estou, né, de repente, escolho uma pessoa para representar essa criança, né? Essa criança, ela pode ir, né, e se agarrar ao pai, ou, né, do exemplo que eu dei. Mas aonde está esse pai? Então, na constelação, você vai olhar, esse pai é separado. Então, o que você quer dizer quando você interpreta isso? Ele tem um amor com o pai. Mas esse amor, ele pode ser expresso se a mãe falar mal do pai, se a mãe está, né, tá lá no processo, né, e está brigando com o pai, ele está proibido de amar esse pai. Aí ela trouxe, por exemplo, justamente, eu quero constelar aqui, que a gente traz uma questão, né, eu quero constelar a dificuldade do meu filho, né, que está sendo essa, de atenção. O que tem aí? Tem um amor cego, né? Ele não pode colocar o amor dele, falar que ele ama o pai, porque ele está proibido. Então a constelação mostra isso, simplesmente um movimento muito simples que o representante ele caminha em direção ao pai. E a questão é, esse filho pode amar esse pai? A mãe permite que esse filho ame esse pai? Então é uma coisa, né, simples de ver e muito bonita, né? Você vai ali, aí você pergunta, como é que é o pai? Não, o pai está preso, por exemplo. Não, desculpa a expressão, é um vagabundo, né? Então, como é que ele pode, se ele em casa recebe essa informação? A pergunta é, como que isso, né? Como que você descobre isso num campo? Como você descobre isso na constelação? Pelo movimento dos representantes, né? Então, é uma forma. Há também a constelação com bonecos, que ela é feita de forma individual, para pessoas que às vezes não estão confortáveis em levar isso para um grupo, né? Ou por ser também um pouco mais trabalhada, né? No individual, é uma constelação que demora mais. E aí você vai, né? O facilitador, né? O constelador, ele está ali no campo com a pessoa e pelo posicionamento dos bonecos e pelas perguntas que ele faz, né? Onde que está esse pai, né? Ela vai posicionar o boneco, com certeza, do pai muito longe, já é um indício, né? Você vai olhar ali e tal. Quando você vai pesquisar, ela vai ver que esse pai, que esse filho, né, não tem a autorização para amar esse pai. Aí a questão é, né? Esse filho está olhando para quem? Né? Ele está olhando para o pai. Então, talvez a desordem dele na escola, né, se dê justamente por conta disso. Ele não está ali, ele não está olhando para ele, está totalmente confuso, ele está olhando para quem? Para o pai. E onde está esse pai? Onde está essa função paterna? Né? Então, é uma forma de a constelação se operar, né, de ela se realizar ali.
sobre a questão, né, Ficou claro aí? Desculpa. Ficou ótimo, muito claro. E aí eu vou aproveitar e trazer a pergunta, porque pode ser que nos ajude a entender um pouco mais sobre essa questão da hierarquia. Eu não sei. Vamos ver o que você acha. Tanto coisas boas como coisas não boas a gente passa para os filhos. Quando recebo coisas que não são boas dos meus pais, como consigo passar coisas boas para os meus filhos? Como isso funcionaria? Primeiro, a gente tem, né, aquela ideia, né, professora Ana Rosa, que os nossos pais são perfeitos, né? Para começar, eles não são. Quando a gente vira adulto, a gente vê que eles são pessoas como nós, né? E o que eu não recebi dele, primeiro ponto, né? O que eu não recebo do meu pai, né, o que eu julgo que eu não recebi, cabe a quem te ofertar? Cabe a você. Então, eu vou encher a minha caixinha de amor daquilo que está faltando, eu enquanto adulto. Aquilo que eu costumo falar nas minhas constelações, os nossos pais, eles não estão aqui para serem julgados, eles não estão na tribuna, eles não estão aqui para serem julgados. Então, ou seja, a gente está aqui para ver o que eles fizeram de melhor, são heróis, são pessoas comuns iguais a nós. Então, ou seja, o que eu julgo, e aí vamos ser sinceros, quem que está julgando? É a nossa criança interna, né? Que está ali birrentazinha falando que não recebeu, né? Eu não tive amor. Gente, nós recebemos o que de mais maravilhoso tem, a vida. Se o meu pai não foi o que eu gostaria de, né, que ele tivesse sido, ele, um caso extremo, filho de um estupro, sou fruto de um estupro. Se não houvesse, né, se não tivesse acontecido aquele ato, você não estaria aí. Então, assim, isso é um embate muito grande, né? Como é que eu vou amar meu pai se ele estuprou a minha mãe? Se ele não tivesse estuprado, você não estava aqui. Então, você está em conflito com você mesmo, né? Então, primeiro eu tenho que tomar, eu sei que é complicado, né, é um assunto polêmico, tá? Mas vamos enxergar como mostra, porque a gente trabalha com o amor, o movimento ele é de amor. Então, quando eu julgo que eu não recebi, primeiro ponto, né, quem está julgando é a nossa criança interna, que é ela que vai falar que faltou, que eu não recebi, que a minha irmã recebeu mais. Essa é a criança, a nossa criança que está falando. E como eu me curo? Eu, adulto, me dou aquilo que eu não tive. Essa é a dinâmica. Se eu não tive X, eu vou buscar esse X. Cabe a mim, né, chegar e me dar isso enquanto adulto. Eu me abraço, eu me amo, eu me dou. E aí, tem a questão, eu tenho um filho e não receber isso e não vou dar. A primeira pergunta, esse filho veio para quê? Né? Eu tive um filho para quê? Então, a gente trabalha muito na constelação com significados, né? Então, às vezes, a gente vai ver que esse filho veio justamente para tampar um vazio que já existia na relação, que é um vazio que já veio até lá de trás, porque já que eu não recebi, eu casei, e agora aí você vai trazer, vai colocar aquele filho nesse lugar para eu me sentir completo. Já está errado. Filho tem que vir de quê? De uma consequência do amor dos dois. Não para salvar o casamento, não para... Você já viu o casal que está ali, tem um filho e exclui o homem? Né? Não, eu só precisava aqui, a mulher, né? Só precisava ter o filho ali e acabou. Né? O homem já... Não, então, ou seja, né? São fases aqui do meu raciocínio, mas a questão é, se eu não tive, respondendo a pergunta aí, cabe a mim primeiro ser forte, tentar ser completo e passar aquilo para o meu filho, né? Eu nunca fui amado. Como é que eu vou amar, né? Vamos fazer um trabalho aí, né? Realmente para ver o que primeiro significado, né? O que é o amor, né? O que é carinho? Eu não tive atenção. O que é atenção? Qual o nível de atenção que você quer, né? E como que eu vou passar, né? Isso para o meu filho, né? Justamente o que eu julgo que não tive, eu me dou e aí eu passo para ele. Vai ser perfeito? Não, não existem pais perfeitos. Pai perfeito existe aquele que está lá dentro do meu coração. Meu pai e a minha mãe. Então, aqui dentro do meu coração, não tinha jeito de ser diferente. Se você é filho só do seu pai e da sua mãe. Se fosse com outro, não seria você. Então, é o pai certo. Dentro da constelação, a gente fala muito isso. Efetivamente, não seria, né, Leandro? Não seria. Então, assim, eles são os pais certos. A gente tem que parar, né? A constelação trabalha muito com isso. Gente, mas por que eu tenho que ficar julgando toda hora meu pai e a minha mãe? E tem gente que passa a vida inteira nessa lamúria, né? De falar, não, mas eu não tive, me dava mais atenção, porque meu pai me abandonou. Gente, você vai ficar a vida inteira batendo igual uma criança mimada e a vida passa, né? Então, ou seja, não deu, eu me dou, eu vou me realizar, e com esse excesso de amor que eu me encontro com outra pessoa
e tem um filho por excesso de amor, né? E não para completar os vazios para trás aí que a gente acaba tendo, né? Então, são dinâmicas, né? A constelação, ela traz à luz isso que está oculto, né, no nosso sistema, né? E a gente acaba vendo, né, que muitas coisas, pegando aí, eu acabei lendo a repetição, né? Eu acabo repetindo aquele padrão naquela família. Então, precisa de ter alguém, né, que vai trazer à luz aquilo ali e vai cortar com essa repetição, com esse padrão, né, para trazer harmonia aí no sistema familiar. Olha, fico pensando, como você colocou, e eu vou repetir, essa ideia do lugar, né, de cada um é uma ideia muito interessante, muito simples, e como muitas vezes a gente ultrapassa esse lugar do outro. Eu não sei assim, o que motiva sair do seu lugar e ir para o lugar do outro. Ou o que motiva buscarem você no seu lugar e tentarem te colocar num lugar do outro que não é aquele que você pertence, né? E muitas vezes, quando você vai dizer que você não pertence àquele lugar, existe todo um movimento para te trazer de volta para aquele lugar que não te pertence. E você ali, muitas vezes, sem saber como até agir em termos energéticos, sei lá, dentro da família, porque você não quer desagradar as pessoas, né? Mas você sente que ali não é o seu lugar, naquele lugar em que as pessoas estão te colocando. Não sei. Esse lugar da hierarquia, ele é muito curioso, muito... A gente tem que ficar muito atento, né? Sim. E nesse sentido, né, nesse exemplo que você trouxe, pegando aí a pergunta, né, da questão da repetição de padrão, né, a gente vê dentro do nosso sistema familiar que aquilo que vai se repetindo, né, o Bert Hellinger fala que é a boa consciência. Então, eu continuo dentro daquilo ali, fazendo igual todo mundo fez. Então, eu acabo agradando a todo mundo, né, e perpetuando, né, problemas, vicissitudes aí, que estão no meu sistema familiar. Quando alguém rompe com esse padrão, né, ele vai para onde? Ele vai para a má consciência. Primeiro que ele se sente culpado. Nossa, estou fazendo diferente igual fizeram lá atrás, né? Então ele é o responsável, né, por sair desse lugar. E aí o Bert Hellinger fala que é a má consciência, né, porque ela traz até culpa. Quantas pessoas, né, não se, por exemplo, né, uma família que está muito acostumada a viver só na pobreza, né, naquela luta, né, quando você vai ver, são crenças que vieram lá de trás, que tudo tem que ser difícil e tal, e alguém resolve fazer diferente, alguém resolve estudar. Nossa, mas vai estudar? Vai. Então, assim, vai ser diferente. A pessoa sai daquele lugar, de repente, de uma família que está... Tem um filme muito lindo, né, que é depois eu vou lembrar, eu esqueci o nome aqui. Foi até o aniversáriozinho da minha sobrinha, que fala sobre constelação familiar, que é justamente isso, né, uma família de sapateiros, e a vida é bela. A vida é uma festa, desculpa, né? É um filme que vale a pena ver, ele é constelação familiar pura, um desenho animado. A vida é uma festa. E aí, ele queria ser cantor, mas a família era de sapateiro. Toda a família estava na boa consciência, seguindo, né, o trisavó, a bisavó, tal. Quando ele rompe com aquilo, né, o sistema fica louco, né? Como que você vai fazer isso? Né? Então, naquele exemplo que eu dei, né, a família estava ali, um resolve estudar, e aí ele acaba rompendo com aquilo. Quando se assusta, pode ter sido começado uma carreira ali naquela família a partir daquele momento, né? Um rompe, e depois ele é visto como errado, né? A má consciência, com culpa, mas depois todo mundo acaba se adequando àquilo ali, e o padrão cessa, entende? Mas precisa de alguém para passar por um processo, né? Para ver isso, para trazer uma luz e ter coragem, né? Coragem para romper. A questão é essa, né? Estamos tendo coragem para romper com os nossos limites, daquilo que nos foi talvez muito imposto? Escolha de profissões mesmo, né? Quantas pessoas estão aí nas carreiras, não estão felizes, mas porque minha avó foi advogada, meu pai, o juiz, está todo mundo ali. A carreira da medicina, de repente a pessoa não tem o dom para aquilo, tem o dom da música, por exemplo, né? E vai fazer diferente para você ver. Não, mas não pode, né? Então, níveis, né, diferentes, a gente vê isso, que é o que você acabou de falar, né?
a má consciência e a boa consciência. Então, romper isso, né, requer coragem. E o sistema, ele sente. Depois, ele se adequa naquilo ali. Só exemplificando o que você falou. Ótimo, excelente. Ó, o Guimarães achou que você respondeu muito bem a pergunta que ele fez. Deise, Obrigado. você foi respondida na questão que você trouxe sobre os problemas e a tentativa de inclusão no sistema familiar, a repetição. E a Cris Lacerda também agradeceu e disse que foi perfeito. Sim, excelente. A Deise também está respondendo aqui, que você respondeu bem a questão. Qual a outra ordem do amor? Nós falamos de hierarquia, nós falamos de pertencimento. E o equilíbrio nas relações, né? Você estava falando na hora que eu cheguei, né? Isso, exatamente. Que a gente tem o equilíbrio horizontal e o equilíbrio vertical, que é aquilo que a gente não consegue passar, né? Devolver para os nossos pais aquilo que recebemos, a gente passa, né? Para os nossos filhos, ou deixa aí em forma do nosso legado, né? E entre esse é o amigos, equilíbrio, esse é o vertical. Isso. Né? Que existe já uma hierarquia dos pais, existem os filhos e existe você, por exemplo, né? Ali com esse legado. Ou seja no seu ofício, seja no que você escolhe fazer, seja também na criação de filhos, por exemplo, ou de um legado familiar mesmo, né? Como você falou da sua sobrinha, por exemplo. Isso. Mas existe também o equilíbrio horizontal. O que seria esse equilíbrio horizontal? O horizontal vai se dar entre iguais, né? Então, entre eu e o meu cônjuge, eu e a minha irmã, eu e o meu vizinho, eu e o meu amigo. É aquilo, é seu aniversário e eu te dou uma Ferrari de presente. Eu quero! Né? Aí você vai falar... Aliás, foi ontem meu aniversário. Eu ganhei... Parabéns. Parabéns, né? Sinta-se abraçada. Muito obrigada. Então, ou seja, bem, né? A Ferrari não chegou. Ferrari, né? Leandro. A Ferrari não chegou. Mas, o que aconteceria? Eu, se recebesse de você uma Ferrari, primeiro sentimento, nossa, como é que eu vou retribuir? Eu não tenho condições de te dar uma Ferrari. Entende? Então, fica, né, entre um casal, por exemplo, um que só dá, um que só está presente, ele está ali a todo instante e acaba, né, ofuscando que o outro se sente, nossa, eu não estou conseguindo retribuir, isso não está legal. Há um distanciamento. Mesma coisa com as amizades, né? Se tem um que só dá e o outro só recebe, não tem um equilíbrio nas relações. Elas tendem a enfraquecer. Né? No caso do casal, inclusive a se divorciarem, né? Há uma separação, há um distanciamento, né? Então esse equilíbrio é aquilo, eu te dou um pouquinho mais, lá na frente você vai me dar um pouquinho mais, mas a coisa vai sendo balanceada, né? Não tem aquela discrepância entre o dar e o tomar, né? Eu dou aquilo que eu consigo retribuir, você compreende? Ótimo, muito bom. E como isso acontece em relação ao que a gente estava falando sobre o direito sistêmico, Leandro? Isso. Como que é essa vertente do direito hoje, como que ela pode acontecer? Porque eu vou te contar, eu participei de uma constelação familiar como voluntária no Ministério Público. Uhum. E é uma coisa muito forte, né? Sim, Foram pessoas ali, e a pessoa, eu estava ali no grupo. Vou te contar rapidamente. Eu estava ali no grupo para assistir, né? E ao mesmo tempo voluntário, né? Você pode optar, né? Por só assistir ou também se colocar como voluntário. Sim. E a pessoa que estava fazendo a constelação, que estava constelando, né? Orientada por uma consteladora familiar e também por uma mediadora judicial que estava presente na constelação, a pessoa me escolheu. E ela me escolhe e diz qual que é o papel, qual o papel que eu vou desempenhar. Sim. E eu desempenhei exatamente o papel do pai, que estava ali numa situação de divórcio. Nossa, foi muito forte. E teve uma hora que eu tive que olhar para os dois filhos, né? Quer dizer, as duas pessoas que estavam na minha frente, em frente, assim, representando os filhos dele. E foi algo que mexeu muito comigo na época.
Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso nesse contexto. Isso. O movimento da constelação, né, ele está hoje, né, no judiciário, assim como está no SUS, né, como prática integrativa, né, e o direito sistêmico, ele foi um termo, né, que foi cunhado por um juiz de Itabuna, né, que chama Samir Stock, né, e ele conheceu as constelações em 2004, né, ele era advogado na época, e acabou pessoalmente, por problemas pessoais, ele acabou fazendo a constelação também, né, se apaixonou pela constelação, teve a oportunidade de conhecer o Bert Hellinger, né, e aí ele passou no concurso para juiz, e ele, em 2004, né, e, bom, posso estar errando a data aqui, enfim, ele acabou passando para o concurso para juiz, e em 2010 ele cunha, de fato, o termo, né, ele registra o termo direito sistêmico. Quer dizer o quê? Ele né, tem um livro dele que foi lançado no ano passado, que é A Origem do Direito Sistêmico, e fala justamente isso. Ele viu que Bert Hellinger fala de direito a todo momento, né? Embora não seja jurista, né, e o direito é feito por vários filósofos aí que vão colocando conhecimento ali, ele viu justamente isso, que por trás de uma lide, ou seja, por trás de um processo, né, há algo oculto ali que as partes trazem e que o juiz ele acaba não vendo, né? O que o juiz sabe da sua vida, né? O juiz ele vai ler uma petição. A petição é um pedido. E ele até fala no livro algo muito interessante, que conversando com as partes nem sabem o que está no pedido. Você acredita? Na maioria das vezes. É mesmo, Leandro? Então, ou seja, elas trazem para o judiciário questões que estão ocultas no sistema. Então, ele passou a fazer o quê? Em 2010, ele fez a primeira constelação em bonecos com um caso, né? E aí o blog dele chama Direito Sistêmico. E aí ele começou a ver isso. E ele começou a ter um olhar ampliado com relação à lide. E aí ele acabou fazendo, né, palestras e constelações em grupo. Depois ganhou vários prêmios, né, ao ponto que hoje nós temos 19, se eu posso estar enganado, estados no Brasil que fazem constelação no judiciário. Em Belo Horizonte, né, como você leu no início, a constelação começou em 2018. Né? E qual que é o ganho? Né? A sociedade toda ganha em celeridade, em economia processual. Por quê? Aqui em Belo Horizonte, né, o processo está em andamento e é levado para mediação, principalmente ele é feito em varas de família. Durante a mediação, o mediador, que é o que aconteceu com você, né, ele vai perceber que tem uma ordem sistêmica, que tem uma lei sistêmica que não está sendo vista ali, que está sendo transgredida. Né? Então, ele pega esse caso, vamos constelar a questão. E quando você vai ver o que leva essa pessoa a estar no judiciário, né, a estar pleiteando algo ali, levando para um juiz decidir, é algo que vem de gerações passadas, é uma dor que não foi vista, sabe? E ela acaba fazendo essa transposição daquilo para o processo. Então, sabe esses divórcios que ficam 4, 5, 10 anos ali que nunca acaba? O que está por trás daquilo? Né? Então, o Samir ele viu justamente isso, né? Que o direito, né, ele também tem as mesmas questões ali. Sam Stott, o juiz de direito, é isso mesmo, está perguntando. Eu estou acabando lendo aqui, desculpa. E aí... Você está em casa, Leandro. Perdão. Então, ou seja, é esse mesmo nome. Então, ele viu justamente isso. E aí, né, professora Ana Rosa, aconteceu assim, algo maravilhoso, né? Porque não é o objetivo, né? O juiz ele não é bem aceito, ele não é bem cotado pelo número de acordos que ele faz, não é essa a proposta, né? Mas começou a ter muito acordo na comarca dele, né? Por quê? Porque quando a parte constela e ela vai ver, né, que o que está por trás daquilo ali, ela está querendo o quê? Ela está querendo um olhar, ela está querendo um reconhecimento, até mesmo um pedido de desculpas, sabe? Que não está ali na petição inicial, mas que está no sistema dela, né? E aí, quando eu olho para o meu ex-marido, para minha ex-esposa, né, para uma questão de, né, independente do que seja levado, que eu tomo conhecimento disso e eu olho com aquilo diferente, cai por terra aquela necessidade de briga, aquela necessidade de levar para o juiz uma questão para ele decidir,
Porque o que a justiça está querendo com esse sistema multiportas, né? Que é trazer a mediação, a conciliação, a oficina de parentalidade, a comunicação não violenta, né? Ela está querendo dar o empoderamento para as partes, né? Não mais aquele juiz, que é o que sabe tudo, que ele que vai decidir. Na verdade, ele fala muito bem isso no livro, né? O que eu sei da história daquela pessoa, né? Muito eu não sei interessante. nada, né? E aí, quando ela passa por esse processo de constelação, né? Aqui em Belo Horizonte, antes da pandemia, era feito lá no Sejusc, né? De forma presencial, e agora está ocorrendo online, né? A parte, ela tem essa chance, sabe? Essa oportunidade de olhar para a questão dela de uma forma diferente. Ela pode acontecer a constelação entre as partes, com as partes juntas, ou de forma separada. Ou também numa oficina, né? Não está tendo agora, né? Por conta da pandemia, mas a constelação continua de forma online. Então, o direito sistêmico ele vai trazer esse olhar sistêmico, né? Que é o quê? Eu, o outro e os vários sistemas. Eu entender o todo. E, né? Ou seja, eu vou ampliar minha visão como se fosse um drone, né? Eu levanto daquilo ali e vou ver que aquela pessoa, aqui ela está num sistema, aqui ela está em outro, que ela traz essa dor, que aqui ela está com isso, e aí o juiz ele até ele tem mais embasamento se ele tiver que dar uma sentença, porque às vezes ele vai dar uma sentença homologatória, né? Ele não vai decidir, ele simplesmente vai homologar o acordo, que as partes chegam nesse acordo, que é o que a justiça quer, né? Empoderar as partes para que elas possam fazer a autocomposição do conflito que elas trouxeram, né? Então a constelação, mesma coisa no SUS, né? Eu estou ali com uma doença, né? Tô levando um sintoma, mas às vezes, ou na maioria das vezes, a causa daquilo está oculto, né? E qual que é a causa daquela doença, né? O que levou àquela doença? Na constelação, você consegue trabalhar aquilo e ver. Então, ela pode trabalhar, inclusive, com a cura, né? Por isso que ela está lá, né? Sendo hoje utilizada também no SUS, né? Então, ela tomou essa dimensão, a constelação familiar tomou essa dimensão que eu acho, né, que é maravilhoso e que dá a oportunidade, né, de várias pessoas, né, se trabalharem, né, uma terapia, igual você falou no início, uma terapia breve, né, dessa reconciliação, porque não são várias sessões, você faz uma sessão, faz a constelação daquela questão, depois, se você quiser constelar outra questão, beleza, mas ali você tem a condição de ver o que está travando você, o que está oculto ali. Mas voltando na sua pergunta, eu acabo levando isso para o judiciário, né? Então tem porquê, né? Questão de inventário, por exemplo, às vezes as famílias estão brigando e o inventário não anda. Quando você vai olhar, porque um irmão não conversa com o outro, ou porque o inventariante pegou aí, né? E transgrediu a lei da hierarquia. De repente, o inventariante é o irmão mais novo. Em tese, não teria que ser o irmão mais velho? Pela hierarquia? Mas às vezes o irmão mais novo foi mãe direito, o outro é não sei o quê. No sistema dá uma confusão. Simplesmente eu dou um olhar, né, para isso diferente. Então, assim, estou te dando um exemplo do que pode acontecer. Mas N brigas, né, esses inventários com tanto de bem, com tanto de herdeiro que fica na justiça há um tempão, você pode constelar, não precisa só, tá, te dar essa informação também, né, com o processo ajuizado, ótimo, mas às vezes também eu posso constelar por fora, sabe? Eu não preciso estar lá no judiciário. Eu posso pegar e fazer essa constelação individual com algum outro profissional e com esse conhecimento eu posso mexer no meu processo, né? De acordo com, né? Em comum acordo com todos. Então, ou seja, você acaba trazendo, né, à luz aquilo que está oculto e que vai empacando aí o judiciário, vai empacando a vida da gente, vai trazendo, né, doença, tragédia, né, violência nas famílias, violência doméstica, por exemplo, né? No próprio livro do Samir, a mesma coisa, né? Ele fala da reincidência, né? Por que a mulher ela apanhou, ou vice-versa, né? Mas ela apanha, ela está ali, depois ela acaba perdoando, volta, apanha de novo, é um ciclo, né? Você vai repetindo, né, aquele padrão. Você faz uma constelação assim, ali, descobre, né, N coisas, né, que podem estar ali ocultas para aquele padrão, mas está ali na justiça todo dia, né? Então, ou seja, você faz, dá liminar, não pode aproximar tantos metros e tudo, depois ela vai lá e fala, não, eu amo ele, vamos continuar. Apanha de novo, né? Então é aquilo que vem, sabe? Se reiterando, e a constelação fala, opa, deixa eu ver isso aqui agora com outros olhos, deixa eu ampliar, né, a minha consciência, porque ela é o quê? É um processo de autoconhecimento. Isso.
O quê? Essa palavra, eu achei essencial, ela é fundante, essa palavra. Vai É a ampliar a tomada nossa de consciência. consciência. Porque quando você Isso. toma consciência, você é capaz de transformar. Isso. Mas só é capaz de transformar, né, de forma autoral, né, que é a forma mais profunda, quando você transforma, como você está dizendo, né, em questões processuais, se você vai transformar aquilo que te cabe, que te concerne, né, que te pertence. Sim, exato. Só vai acontecer na hora que você toma consciência, quando você começa a olhar as coisas que você não via antes. E esse afastamento para que possa ser visto de uma maneira mais, como é que a gente pode dizer isso? Mais ampla Total, mesmo, mais né? ampla, né? Mais Ampla, extensa, e com esses elementos do sistema, né? Que vão se conectando, é o que permite a gente realmente tomar consciência disso, Isso. né? Mas o E Bert poder Hellinger, transformar se a gente quer, né? isso, justamente esse gancho. Ele fala o seguinte, né? Mas para você tomar essa consciência, né? Isso aí tem que tocar a alma. Se não tocou a sua alma, você não viu. Né? Ele dá aquele exemplo lá. Né? Você está ali com um maço de cigarro, você sabe que fumar causa câncer. Você vai parar de fumar porque você está vendo aquela imagem? Se não tocou a sua alma, se o que você viu ali, né, não teve esse poder de tocar, eu não faço a transformação, eu não ressignifico. Por isso que, você até falou no início, né, as constelações podem até ser silenciosas, não tem o não verbal, né? É óbvio que uma constelação individual é completamente, né, não completamente, mas enfim, você trabalha ali de forma verbal, mas o Bert Hellinger no final mesmo, e hoje a Sophie, né, que é a esposa dele, trabalha com constelações, são as novas constelações, né? São movimentos mais profundos ali e que não tem muita fala, né? É uma aproximação, um toque, aquilo, e a pessoa está chorando e tocou, ela consegue entender. Então, quando a gente percebe uma constelação, igual o exemplo lá que a gente trabalhou, né, da questão da criança, e essa criança caminha de forma oculta, o representante não sabe, ele vai em direção àquela outra figura e ambos se abraçam. E pode ser duas mulheres, por exemplo, né, ou dois homens ali, né, porque o representante não tem sexo, mas quem está fazendo a constelação sabe. O pai abraçando o filho, e ele não tendo permitido acesso a esse pai, olha que movimento lindo, né? Então, ou seja, Sim. vai tocar o coração, quem que precisa? Da mãe, né? A mãe, naquele momento, né, no exemplo que eu dei, né, ela é a responsável por aquela criança e ela que está perpetuando a alienação parental ali, né? Então, o que acontece? É um movimento de alma, né? Você vai ali e abraça aquilo ali, os dois choram, né? Então, a pandemia, a gente acabou perdendo muito isso, né? Porque não pode ter mais o toque, né? Você não pode ter mais o abraço, né? Mas as constelações, elas são lindas. Esses movimentos são movimentos de alma. Se não toca a alma, eu não faço a mudança. E aí, o que eu faço? Eu faço a repetição. Eu fico andando em círculos. Eu sei, às vezes, o que é, eu sei que eu não posso beber, eu sei que eu não posso fumar, mas qual a motivação que eu tenho para parar? Não tocou a minha alma, eu não faço a mudança. E aí, fico andando em círculos. Fico atrás do trauma, né? Então, tomar essa consciência, ela pressupõe o movimento de eu preciso tocar a minha alma, tocar o meu coração. Um movimento de dentro para fora. Né? Então, você falou no último episódio lá, né, da comunicação não violenta, né? Primeiro a gente sente. A constelação é a mesma coisa. Primeiro a gente sente. Depois a gente entende. Então, eu posso, às vezes, sair de uma constelação não ter entendido nada. Chorei horrores. Mas o que aconteceu ali? Não entendi nada. Com o tempo, eu começo a entender o que foi aquele movimento. Primeiro eu sinto, depois eu entendo. Se eu quiser entender primeiro para depois sentir, não vai dar certo. Entende? Então, ou seja, tem que tocar na alma. Tocou na alma, eu faço um novo script, né? Eu começo a escrever a minha história de forma diferente. Porque eu não vou querer que o meu filho vá perpetuar a mesma dor que eu tive com meu pai. Eu corto aquilo, né? Lembra da boa consciência e da má consciência? Né? Eu vou para a má consciência para depois voltar para a boa consciência. Então, eu não vou, porque eu não amei meu pai, eu não vou deixar que meu filho ame, né, o pai dele. Entende? Então, às vezes, inconscientemente, a gente faz muito isso, né? Isso pode acontecer. Então, essa mudança, necessariamente, tem que tocar a alma, tem que tocar o coração. Senão, a gente fica com os mesmos sintomas, é mais
um livro que você coloca ali na estante que você não assimilou aquilo, você não assimilou aquele conhecimento, né? E para tocar a alma, é pelo amor ou pela dor? Bom, sempre pelo amor, né? Os movimentos são de amor, né? Bert Hellinger fala isso, né? Estou parafraseando ele aqui, né? Então ele Mas tem, às né? vezes, para poder quebrar Isso, esse exato. lugar, Mas precisa um a razão é pelo amor. Eu posso usar da dor, mas a motivação é por amor. Eu pouquinho. saio por amor. Eu quebro aquele padrão por amor, porque tudo é por amor. As lealdades invisíveis, né? As lealdades sistêmicas que a gente tem, elas são por amor, né? Pode ser que sair para a má consciência, nesse processo onde eu vou me sentir culpado, tenha dor, vai causar uma dor. Mas Sim, o movimento princípio foi qual? Foi o amor. A sim. motivação foi o amor. Eu faço por amor, né? Até um amor que se protege, né? Se autoprotege, que eu estou querendo dizer, né? Então, se eu estou sendo levada para um lugar que eu acho que não me cabe, eu posso dizer, não, eu não quero assumir esse lugar. Esse lugar não é o lugar que me pertence. Por amor, É, eu resolvo não seguir, né? Então, simplificando, né, Leandro? Se a gente tiver relações horizontais, É, de dar e receber equilibrado, se a isso. gente respeitar a É. verticalidade da ancestralidade, do legado, Uhum, e se a gente sempre acolher o outro num pertencimento mútuo, estamos num paraíso. isso. Lembrando da hierarquia, né? Então, Pois são é, três. da Ah, tá. verticalidade, Ok. Não, né? entendi. É o que a gente falou no início. Parece simples, né? Mas, realmente, o Bert Hellinger criou a ciência dos relacionamentos, né? Então, é Excelente. muito simples. E isso, professora Ana Rosa, não pressupõe que a gente seja constelador, tá? A gente pode ter uma postura sistêmica na vida, ao ponto, né, que eu compreendo isso, eu começo a me investigar e olhar os meus relacionamentos. Então, eu passo por esse crivo das três leis, todos os meus relacionamentos, todas as minhas condutas. Opa, transgrediu essa aqui? Tá errado. Então, a postura sistêmica, ela dá numa sala de aula, ela se dá no consultório médico, ela se dá dentro da sua empresa, ela se dá na relação, para a vida, e ela não para, porque isso é um caminho, que a gente nunca está pronto, né? E a todo momento, né, nós estamos sendo testados, né? Porque a vida é uma vida que propõe escolhas, né? Então, eu tenho aquele poder Isso. de escolher, e eu vou escolher o quê, As né? escolhas. Né? Excelente. Então, a gente vê isso, né? Que o que está, às vezes, disponível ali para mim e que eu não estou querendo. E por que eu não estou querendo? Está faltando o quê, né? Às vezes sair, né? Ele também falou lá, o Rogério, né? Da zona de conforto, né? Então, às vezes, a gente está ali e não tá quentinho, tá gostoso, né? Mas eu preciso sair desse lugar. Quais as escolhas que estão sendo me ofertadas e que eu não estou, né? Indo na direção delas. E aí a gente vê isso, né? Vamos fazer esse para casa, né? É simples, hierarquia, pertencimento e da ordem. Então, ou seja, que deu errado, tem alguma coisa que está incomodando, interpreta por essas três leis, Muito sabe? bom. Vai ser interessante. Leandro, excelente aqui, ó. Você viu que nós já estamos extrapolando o horário, né? Maravilhoso. Deise está dizendo aqui quantos pontos foram tocados, portas abertas para reflexão. Gratidão a vocês. Gratidão a você, Leandro, pela oportunidade desse diálogo tão rico, tão importante e tão atual, né? A gente percebe Uhum, sim. essa conversa em diferentes domínios, né, do conhecimento e essa possibilidade da gente avançar nisso. Que coisa Isso. boa. Aqui, vamos terminar com uma lição para 2021? Uma lição para 2021? O que você diria? Eu falaria disso, das escolhas, né? Qual escolha que está disponível para mim, né? Qual escolha que está disponível para você e que talvez você não esteja encorajado, né, a fazer diferente. Qual é essa escolha? Que está disponível, mas você não está tendo coragem de fazer diferente. Você não quer sair da boa consciência para a má consciência, né? Qual é essa lição, né? Então é isso. Acho que é o que. Queria te agradecer, então.
E te parabenizar duplamente, né? Primeiro, porque por deixar que a gente não seja ilhas, né? Acho que o seu projeto ele é maravilhoso, né? Porque a gente sai desse papel de ilha, né? Cada um quietinho ali no seu domínio, na sua casinha, no seu escritório. Você dá voz a todo mundo. Então, a gente deixa de ser ilha e passa a compartilhar conhecimento, né? Então, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, por fazer com que não sejamos ilhas, né? E, mais uma vez, pelo seu aniversário, que seja um ciclo muito abençoado, né, para você, com muitas realizações, tá? Com muito empenho, sempre no seu lugar, tá bom? No seu lugar assim de seja. força. Amém. Assim seja, Leandro. Muito obrigada por isso. Foi providencial, hein, esse encontro nosso, pertinho do aniversário. Exatamente. Olha que coisa legal isso. Depois vão achar que a gente combinou, hein? E não foi. Pois é. Não, só foi um prazer. Parabéns, excelente. Estão dizendo aqui no chat, muito aprendizado, muitíssimas sábias palavras, muitíssimo obrigada. Feliz aniversário, muito obrigada. Gente, obrigada a todos que ficaram conosco. Leandro, até a próxima. Olha a surpresa aí na garagem, tá? Eu quero saber se é um Camaro amarelo. Eu vou preferir um Camaro amarelo, tá? Mas no equilíbrio eu consigo te dar uma Ferrari, tá bom? Até mais então. Grande tchau, abraço. Gente. Até a próxima. Obrigada, Áudria. Tchau, tchau. Obrigada a todos.